seguida vamos ouvir então o Igor Avelino, que é geógrafo, é mestre em desenvolvimento sustentável, agricultor, vem do outro lado do Atlântico, para nos falar, sobretudo, em desenvolvimento sustentável. Vamos então. Bom, como ela falou, fiz geografia e desenvolvimento sustentável na Universidade de Brasília. A questão do clima era um interesse muito grande meu. Eu me lembro de eu discutindo com a professora de climatologia, que ela falava assim que o desmatamento e todos esses problemas florestais, eles atuavam na micro e mesorregião, mas que a nível global não se sabia ao certo se havia aquecimento global. Eu virava para ela e falava assim, mas professora, eu pego um avião no Pará, no meio da Amazônia, vou para o Rio de Janeiro, 3.000 quilômetros, e eu só vejo o deserto. Não existe mais uma visão de micro e mesorregião. Não tem como, né? Todo esse mosaico de florestas que a gente tem está devastado. O que a gente tem são ilhas de conservação. Então, se você olhar, ampliar a visão e olhar para o território, né, você vê que é vasto território de desmatamento. Antes de começar, eu queria fazer vocês, nós todos juntos, respirar um pouquinho com a terra e ver esse videozinho. Enquanto que a terra respira, a gente respira também. Tem som? Silêncio. O som é outra coisa. Bom, isso para dizer que a Terra é um ser vivo, complexo, né? Que tem uma outra forma de respirar, mas tem seus fluxos, seus processos, seus ciclos. E é isso, vamos começar. Pode passar, por favor. Primeiro, só para contextualizar, né, os sistemas sintrópicos de produção, né, agrofloresta, ele está dentro de um escopo maior, que é o movimento da agroecologia, né, que ao mesmo tempo é um movimento social, mas também é uma linha, né, dentro da academia, né, uma ciência que busca entender como que nós podemos estar no planeta Terra de forma equilibrada, né, sem degradar o meio ambiente, buscando uma qualidade de vida não só para nós, mas todos os seres que coabitam o planeta conosco, e dando possibilidades para as futuras gerações também poderem desfrutar disso, né? Então a agroecologia ela busca princípios, né, de equilíbrio sistêmico para alcançar uma resiliência, minimizando as externalidades dos fazeres agrícolas e outros, né, valorizando o conhecimento local, né, e buscando uma autonomia de gestão dos territórios, né? Pode passar. Então, na observação, né, e interpretação da paisagem, né, a gente busca sempre conservar e incrementar a sua biodiversidade, conservar os ciclos da água, os ciclos do solo, melhorando sempre a qualidade desse solo para permitir que o ciclo da água se faça, incrementando a produção de biomassa e a captura de carbono, dinamizando sinergismos entre os componentes que fazem parte de cada paisagem,
melhorando a qualidade de vida, tanto da planta quanto da paisagem, né? Uma planta que é plantada de forma artificializada, com adubação química, sem um componente florestal, ela não fica bem a saúde dela, então ela necessita de incrementos de insumos, de agrotóxicos, né? Porque ela está com um sistema desequilibrado e ela fica doente, né? E ela ficando doente, ela atrai o que a gente chama de pragas, né? De insetos, né? Entre outros fatores, né? Então a gente tem que buscar sempre a saúde da planta e a saúde do sistema também, senão o sistema também vai estar doente, né? Estabelecendo uma agricultura de processos, né? Respeitando o que é da dinâmica da natureza, né? E nos sistemas agroflorestais a gente fala muito de sucessão ecológica, de estratificação para compor, né, os andares de uma floresta, né? Um eucaliptal, né, ou uma plantação de pinheiro manso ou pinheiro bravo, ele não é uma floresta, né? Me desculpe, né? São plantas de um só estrato, né, ocupando só um perfil do solo, né? Isso não cumpre os papéis ambientais, né, de uma floresta, né? Uma floresta, ela é composta de plantas ramosas, de subbosque, de extrato médio, de extrato alto, de extrato emergente, né? São vários andares, né? E diversos componentes trabalhando junto, né? Cada planta tem a capacidade de nutrir o solo de uma forma, de desenvolver, de estimular determinados tipos de vida, de microvidas e de macrovidas, né? Então, uma floresta de pinheiro manso não é uma floresta. A gente tem que mudar o jeito como a gente fala, né? Porque uma floresta, ela tem que cumprir papéis ambientais e uma plantação de pinheiro manso não cumpre isso, né? Pode passar. Então, falando aqui de agricultura sintrópica, né? É um sistema dinâmico que combina plantio de culturas anuais com árvores frutíferas, florestais, espécies adubadeiras, incrementando a biodiversidade, melhorando a qualidade do solo, tornando a produção mais equilibrada e resiliente, né? Essa fotografia aqui é de um vizinho meu, lá em Brasília, né? A capital do Brasil, e é uma produção agroflorestal de larga escala, né? Ele entrega aí para mais de 5 feiras, né? Vende produtos beneficiados, tem produção de madeira, raízes, e é um sistema particular, né? Na agrofloresta a gente tem uma diversidade de formas de trabalhar, né? Respeitando a sucessão, a estratificação, a cobertura de solo, o melhoramento daquele solo, tendenciando a resiliência e o equilíbrio da produção, né? E você tem diversas formas de trabalhar isso. Esse é um sistema que, por privilegiar o plantio de espécies de ciclo muito curto, tanto folhosas como frutíferas, ele precisa sempre estar podando muito. Ele faz muita poda, tritura esse material para cobrir o solo e abrir luz para continuar conseguindo produzir a hortaliça e as frutas, né? Mas tem diversos modelos de agrofloresta, né? Mês passado eu estive numa experiência, são 14 anos de sucessão ecológica, já teve vários períodos de diferentes colheitas. Hoje o Rodrigo, né, ele faz parte da ONG que eu participo, Mutirão Agroflorestal, ele produz café orgânico, sombreado, produz teca como extrato emergente lá em cima, a teca sobe lá em cima, abre um pouco da copa dela, todo ano ele faz algumas podas, baixa a matéria orgânica para adubar aquele café, né? Ao mesmo tempo ele tem, entre o café e a teca lá em cima, ele tem uma diversidade de plantas nativas, né? Respeitando o Código Florestal Brasileiro, que em zonas de preservação ambiental precisam ter no mínimo 50% de espécies nativas. E embaixo do café ele planta açafrão da terra e gengibre, que são produtos também no mercado caríssimos. A teca é uma madeira de lei super procurada, né, para móveis e tudo mais.
Então é um agricultor que tem qualidade de vida, tem perspectiva, né? Produz respeitando o meio ambiente, incrementando ainda mais as funcionalidades ambientais daquela área, tendo produção e um produto de altíssima qualidade, superando a ideia que a gente tem no Brasil e aqui, né, da gente sempre ficar produzindo produtos primários, né, ganhando pouquíssimo por aquilo e depois tendo que comprar o produto de fora beneficiado. Então, na agrofloresta, né, um exemplo de horta-floresta, né, ali é o que a gente chama de placenta, né, é o primeiro sistema que surge, né, que depois vai dar lugar a outras fotografias, né? A gente vai plantar tudo junto, respeitando a sucessão e o tempo de cada coisa, né? Então ali a gente tem alfaces de 20 em 20 centímetros, né? A gente tem um inhame, vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu tenho... Cadê? Está em cima da mesa. Isso, um eucalipto aqui, um cítrico aqui, um inhame vai surgir daqui. Aqui tem a mandioca, a famosa mandioca, que a gente come muito no Brasil, alface e um tomateiro que vindo. Isso aqui está em menos de 1 metro quadrado, né? Aí por isso que a gente fala de sucessão, né? A alface vai sair do sistema em em 1 mês, 40 dias no máximo, né? Depois quem vai ocupar o espaço dela vai ser a mandioca, o tomate, e por baixo da mandioca e do tomate vai estar o inhame, né? Depois que você colher a mandioca, o inhame, né, o tomate fica um tempo maior produzindo, mas vai estar vindo o eucalipto e o cítrico. O eucalipto vai ficar por cima e o cítrico por baixo, né? O eucalipto, ele vai sair em 7, 8 anos, até 10 anos. E em todo esse processo que ele esteve ali, a gente fez contínuas podas, baixando matéria orgânica e adubando aquele cítrico e melhorando o solo, né? O eucalipto, ele pode ser o vilão, isso vai depender da gente, né? A gente pode usar uma espécie que é super adaptada a solos degradados, que produz biomassa, matéria verde de excelente qualidade, né? Para a gente fazer adubação. Ele não é uma produção intensiva, você vai estar respeitando a porosidade do solo. O eucalipto, ele tem a raiz, né, pivotante, vai lá no fundo. Mas o problema é você não ter no perfil do solo diversas plantas tornando aquele solo poroso. Se você tem só o eucalipto, realmente o perfil do solo primeiro, o perfil A, ele fica compactado e a água não consegue infiltrar naquele solo, né? Mas se você tem outras árvores ali, né, a água consegue cumprir seu ciclo, né? Não faz enchentes, porque não corre, não lixivia o solo, né? E todos os problemas que a gente sabe que isso tem a ver. Só para dizer que o eucalipto não necessariamente é o vilão, ele pode ser até mesmo, né, como Ernst Gott, que é o cara, né, que propôs a agricultura sintrópica, fala que o eucalipto ele pode ser a solução também, né, em solos degradados, pois ele que é o mais resistente à seca, né, e tudo mais. E curioso, né, aqui a cada 5 metros tem linhas de eucalipto, só que tem linhas de eucalipto com banana, com cítrico, e a gente sempre poda ele e corta a cabeça, é impossível ele pegar fogo. E quando você corta a cabeça, já tem várias pesquisas, você espera ele chegar com 6 metros e corta a cabeça dele. A madeira, ela engorda mais rápido, você consegue colher e vender aquela madeira mais rápido, né? O que falta aqui é o manejo. Vocês sabem muito bem que um dos grandes problemas do fogo aqui em Portugal, como no Brasil, é a saída do homem no campo e um uso predatório do território só com fins mercadológicos, né? Então é isso, vamos continuar. Você pode passar também. Tá, passando. Pulou. Então olha aqui. Aqui é uma agrofloresta, né? Agricultor feliz. Então, como eu estava falando, né? Os estratos de uma floresta, né? Você tem
várias composições aqui, né, de plantas emergentes, né, que ficam em cima, de plantas de extrato alto, de plantas de extrato médio, né, plantas rasteiras produzindo, né, fazendo a poda aqui, ó, botando matéria orgânica no solo, né, espécies diferentes se ajudam, então a gente está nesse desafio agora aqui em Portugal, né, de entender a funcionalidade, o papel de cada espécie, né. A gente já montou, né, junto com o Reflorestar Portugal, né, um gráfico levantando diversas espécies, né, de diferentes ciclos de vida, com diferentes funcionalidades na paisagem, com o tempo de crescimento deles e de produção, para a gente saber também qual vai ser a viabilidade econômica daquele projeto, daquele modelo, né, com as espécies autóctones, mas também, né, como bem falou o João, né, considerando também colocar espécies exóticas, né, que não sejam invasoras, né, que melhor trabalhem aquele solo, porque a gente vê muito projeto de restauração ambiental, né, que colocam espécies autóctones, mas para haver aquelas espécies autóctones teve um processo de mais de 1000 anos de sucessão ecológica e de trabalho daquele solo, né? Então são espécies que não estão adaptadas, na verdade, ao solo degradado que você colocou ela. Ela está adaptada ao solo que era antigamente, né? E por ali passaram diversas espécies que você até não tem ideia. Num tempo geológico, né, de 10, 20 mil anos, né, de processo, não é? E o ambientalista de escritório, né, que vai uma vez por ano ao campo, né, olha uma estrutura de uma floresta e fala, aqui é uma floresta clímax, né? O que ele chama de floresta clímax, a gente chama de floresta envelhecida. É uma floresta que chegou em espécies de ciclo muito longo, não é? E bom, parece bonito, mas mas esse momento que o ambientalista chama de clímax é um momento que a floresta para de cumprir o papel dela, né? É o momento que, se você for colocar no papel, a captação de carbono é mínima, né, de uma floresta adulta envelhecida. E aí ele vai olhar lá e vai fazer assim, vou reproduzir a estrutura dessa floresta. Vou plantar uma muda aqui, de 5 em 5 metros, vou plantar uma muda, né, que já é de um estágio avançado de sucessão, não é? Só que quando você observa aquela floresta, né, adulta, você não pode ver a fotografia, né? Você tem que saber que tiveram vários processos, né, para aquela estrutura estar do jeito que está. Então a gente trabalha na agrofloresta com diversidade e com abundância, né, colocando muita semente, né, mudas, para a gente respeitar o processo real para alcançar aquela floresta estruturada. Mas a gente trabalha principalmente com poda, né? Como Ernest fala, o papel do homem na terra é dar impulso, né? E estimular processos de vida, acelerar processos de vida, né? Tem um pesquisador chamado Clark, alguma coisa agora eu esqueci, que ele foi fazer uma pesquisa na Amazônia, em outras florestas, e descobriu que numa floresta saudável, equilibrada, 25% do território é composto de clareiras, ou seja, de árvores que caíram, e naquele território foi renovado e se reiniciou um processo de sucessão. Então, por isso que na agrofloresta a gente não tem medo de podar tudo. Muitas vezes a gente implementa um sistema, quando a gente acaba de colher coisas de ciclo de 2, 3 anos, e a gente fala, acho melhor agora renovar todo o sistema, corta tudo, todas as árvores, não tem problema. Vamos plantar de semente de novo, vai vir tudo de novo, agora tem um solo mais estruturado, né? Passar para o paradigma da abundância, não é? Você não vai estar degradando, o problema é degradar o meio ambiente, né? E não respeitar os processos. E se essa floresta de restauração, né, do ambientalista der certo, bom, nunca vai dar certo, porque vai ter árvores grandes, mal nutridas, que vão até bater copa, né,
encostar uma na outra, mas não tem uma estrutura florestal, né? É o mesmo caso do eucaliptal, né? Aqui, olha, a gente tem uma publicação, né? A ONG Mutirão Agroflorestal, né? Nós participamos dessa publicação, né? Em nome da Fabiana Peneireiro e da Patrícia Vaz, né? Que são duas parceiras nossas, que têm mais de 30 anos de experiência em projetos de restauração com agrofloresta. E ela está disponível em PDF, né? Uma publicação bem gordinha, com muito conteúdo, e descreve 6 experiências diferentes de restauração na savana brasileira, né? O que a gente que é um território que é bem parecido com o que eu venho vendo aqui. O que a gente precisa agora é de investimento e pesquisa para a gente pensar sistemas, modelos de restauração dos territórios de Portugal, né? E fazer uma publicação dessa para divulgar, né, essa nova agricultura sintrópica. Só fazer uma comparação aqui, né? Aqui é uma floresta, né? Ela tem uma resiliência sistêmica muito boa, uma qualidade de solo e qualidade de água muito boa, né? Ela tem uma regulação do clima muito boa, um equilíbrio ecológico, uma conservação da biodiversidade, mas uma produção de alimentos média, né? Numa produção convencional, né, nós temos até certa produção de alimento, não é? Mas nós temos baixíssima resiliência, péssima qualidade de solo, química, intoxicada, dificilmente se restaura um solo depois de uma série de produção de soja, milho e tudo mais, ou de eucalipto. Uma péssima qualidade de água, né? Quebrando o ciclo da água, não tem nenhuma biodiversidade, um péssimo equilíbrio ecológico. E na agrofloresta, não sei se todo mundo está vendo aqui, ao lado, né? Nós temos todos esses papéis ecológicos numa floresta, mas a gente tende a buscar a produção de alimento, né? A gente, em diversas experiências e acompanhando diversos projetos de restauração ambiental, a gente viu que projeto de restauração ambiental que dá certo é quando o agricultor tem um interesse direto na restauração daquela área. E não é uma coisa assim, eu acho bonito, eu acho legal, vai ter mais passarinho. É dinheiro, né? Aquela área, se o agricultor tem um interesse econômico naquela área, pode ter certeza que aquela área vai ser restaurada, né? Se ele tiver componentes florestais aos quais ele vai conseguir ter uma renda e, ao mesmo tempo, perceber a funcionalidade dele manter uma estrutura florestal naquela região. Então, isso que a gente precisa, né? Criar florestas produtivas que criem alimento. E aqui, né, botamos aqui a produção de alimentos nessa área aqui, menor do que aqui. Bom, vocês podem imaginar, aqui eu vou ter muita produção de alimento, numa mesma área. E quando a gente implementa um sistema agroflorestal, a gente aduba no primeiro ano, na implantação daquela área. Quando o sistema é de produção de hortaliça e fruta de ciclos muito rápidos, a gente tem que fazer muita poda e, ao mesmo tempo, a gente tem que trazer algum adubo de fora. Mas, por exemplo, no sistema agroflorestal de teca, café e açafrão da terra que eu comentei com vocês, o agricultor ele adubou na implantação. Tem 14 anos que ele só faz manejo e colheita. Ele vai a campo 2 vezes por ano, fazer podas, triturar aquele material, colocar no chão e fazer uma poda funcional no café para ele produzir mais. O resto é colheita. Colheita de um produto de altíssima qualidade, né? Então vamos seguir aqui, né? A diferença de entropia para sintropia, né? Na entropia, né, é a descomplexificação, a desorganização e a perda energética. E a sintropia é a complexificação, né, e o ganho energético, o ganho positivo energético, né? O que a gente observou na natureza é que as florestas elas conseguem ter sempre um saldo energético positivo. A clareira é um processo de salto quântico nesse ganho de energia, né? Não é perda. Quando você corta uma árvore e desce ela
Primeiro que você não está matando. 80 a 90% das árvores fazem rebentos, né? Então ela não morreu, né? Ao mesmo tempo você está dinamizando a vida no solo, melhorando a drenagem daquele solo, adubando outras plantas, dinamizando os nutrientes do solo, né? E você tem, que o Ernst fala de um ganho quântico. Você tem a sucessão ecológica, né? E quando existe a abertura de uma clareira, você tem um ganho quântico. Você ganha muito naquilo, né? E você não perde a estrutura da floresta, né? Então a agricultura convencional, ela desmata, ela queima, ela planta roça, planta eucalipto, planta, né? Qualquer coisa, e você tem um decréscimo da energia acumulada no sistema, uma perda de fertilidade do solo, né? Resistindo só plantas fracas e não produtivas, né? Na agricultura sintrópica, a gente vai trabalhar com consórcio de espécies que se retroalimentam, né? Que estimulam o crescimento uma das outras, né? Trabalhando a dinamização dessa matéria orgânica e da fertilidade do solo, né? Alcançando um sistema de abundância e possivelmente de clareira. Só para demonstrar a complexidade de um sistema agroflorestal, mas ele pode ser mais simplificado, né? Essa é a complexidade de uma floresta intensiva, né? Só para ilustrar, porque realmente, né? Por exemplo, aqui a gente planta tudo junto, né? Você tem uma sucessão, você colheu milho, você colheu várias produtivas de ciclo curto, depois vão vir árvores, arbustos, né? Como o medronheiro, o crataégos e outras plantas já sombreando elas, né? E também produtivas, ou só para produção de madeira ou de adubação verde, não é? Depois que você colhe, você dinamiza essa matéria orgânica, você vai incrementar. As outras espécies que têm um ciclo mais curto e demoram mais tempo para crescer vão começar a ocupar o extrato dela na floresta, nos andares, né? Você chega num sistema adulto e, por que não, retornar ao ciclo se você continuar no processo da floresta e da abundância, não é? Só para ilustrar. Mas aqui pode permanecer 40, 60 anos produtivo, né? Sem estar naquele sistema envelhecido. Ainda vou falar para vocês. Aqui uma floresta crescendo, não é? Dando fruto, e a planta, quando fica adulta, ela fica senescente, né? Ela estagna seu crescimento e estagna os processos dinâmicos da floresta, né? Aqui agora um consórcio de duas plantas. Ela deu fruto. Essa aqui ainda está com crescimento normal. A de cima começa a envelhecer. E a outra planta sente esse envelhecimento. Agora, se você retira essa aqui vai tomar o seu... É como se fosse um chopo e um sobreiro, né? Você deixou aquele chopo crescer, depois você cortou ele, e embaixo, em menos de 1 metro, tinha um sobreiro. O sobreiro depois toma o espaço dele, e aquele solo vai estar muito mais estruturado, né? Vai ter muito mais matéria orgânica, não é? E esse chopo crescendo em cima do sobreiro, ele estimula o crescimento do sobreiro com uma copa mais racional, orientada, né? Então, corta. Aqui é a estrutura de uma floresta. Os diversos... Eu não vou falar muito disso, porque senão eu vou demorar muito tempo, é uma coisa muito conceitual. E só para dizer que a gente faz leituras, né, de como que a floresta dinamiza seus processos, né, entendendo os estratos emergente, médio, alto, e alto emergente, né. Existem outros estratos entre esses, né, para serem considerados, né, assim como num sistema mais recente, mais novo, né, a gente pode ter essa mesma leitura, né.
pensando cada espécie no seu local, né? E aqui uma mata jovem. E aqui uma mata envelhecida, né? As copas se batem, né? Fecham a luminosidade, essas plantas começam a ficar senescentes, doentes, né? Saem do sistema, né? E você não tem uma floresta, você tem um bosque. Bosque não é floresta, né? E aí você renova o sistema. Cortou, dinamizou a matéria orgânica e você tem de novo uma mata jovem, aumentando o período de produção de plantas de ciclo mais longo. Como esse exemplo aqui, né? Esse é um sistema, né? A gente está adaptando, está fazendo pesquisas, né? A gente vai oferecer agora um curso dia 13, 14 e 15, né? Um curso de sistemas agroflorestais no Gravito, né? Estão todos convidados e a gente vai abordar tecnicamente, né, diversos sistemas. A gente vai de forma participativa também levantar muitas espécies que a gente já tem levantado, discutir com produtores em relação a elas, pensar modelos e sair do curso já com diversos modelinhos para a gente experimentar, né? A agricultura sintrópica é um processo contínuo de experimentação, não existe modelo. Vou tirar daqui, vou colocar aqui. Não existe isso, cada território tem sua especificidade, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter alguma coisa para oferecer para a gente experimentar e ver o que está dando certo, o que não está dando, né? São processos de construção disso, coletivos, né? Cada um aqui que está presente, convido também a fazer um pequeno sisteminha na sua casa, né? Para criar sua ilha de floresta ali e aprender com aqueles processos, né? Entendendo que na floresta e na natureza, né, as coisas, os elementos trabalham em comunhão, em consórcio, né, em cooperação, né, para a gente também, a partir dessa experimentação e desse contato íntimo, superar esse paradigma da competição que o capitalismo fica tentando, né, incorporar na nossa cabeça, né, e a partir dessa intimidade que você cria nesses processos, né, de estimular a vida no seu ambiente, né, você já reconfigura aqui dentro, né? Você já vê que a gente tem que trabalhar em cooperação, todo mundo junto, né? Aqui é um sisteminha, né, nosso. A gente respeita o espaçamento, né, de 5 em 5 metros, de 3 em 3 metros de plantas de um ciclo e de um extrato. E aí a gente vai entrando com consórcio de plantas de ciclo mais rápido no meio, entrando com roça, com milho, mandioca, né? Aqui tem tantas outras espécies para a gente usar. No meio delas, que tem um ciclo mais longo, e a gente chama, uma planta vai criar a outra, vai criar um ambiente adequado para a outra, depois se estabelecer no sistema, né? Então é um modelinho nosso. Tá, vou terminar. Aqui, como o sistema antigamente a gente implementava, aqui um sistema mais fragmentado, aqui são 300 e tantos hectares que o Ernst Gott ele conseguiu restaurar durante 30 anos de trabalho, né? Território gigantesco. Aqui é um sistema super simplificado, que alguns consideram uma agrofloresta, outros não, eu não considero, né? A gente só tem um tipo de árvore aqui, né? O pisoteio do solo, compactação, tantos outros problemas envolvidos, mas é um sistema que muitos estão fazendo. Isso aqui, só para ilustrar, não é uma agrofloresta, né? Você tem um pomar, outro pomar, um eucaliptal, um resquício de floresta no meio, né? Separando o sistema em vez de consorciá-los. Aqui é o nosso mestre, o Ernst, com uma produção de cacau. Ele vende para a Suíça, é o cacau mais caro que a Suíça compra, é dele, vem lá do Brasil. Aqui é um sistema de mogno com café, né? Um sistema também simplificado, mas já tem 2 espécies de árvores. Aqui é um projeto meu em área urbana, que a gente começou com a comunidade, fazendo educação ambiental, estruturando uma área para produção na nossa área residencial, né? Aqui em Portugal tem tantos exemplos de hortas urbanas, é muito interessante. Aqui na comunidade, fazendo um abraço, a horta, a agrofloresta urbana. Aqui é uma fotografia que eu tirei do YouTube, é uma imagem de drone,
né? A gente tem 3.000 metros, hoje são 2 anos de projeto, tá, gente? São 3.000 metros de produção agroflorestal, com fruta, verdura, raízes e tudo mais. Isso fruto da ação coletiva, né, da cooperação comunitária. E muito obrigado. Agradecer ao Florestar Portugal,